Alô, alô, tudo bem com você? Eu estou bem. Meu nome é Wellington Paiva, eu sou professor desde 1999. Hoje atuo na rede pública como coordenador pedagógico da área de humanas. Trabalho numa escola de período integral chamada e conhecida como PEI. Estudo inteligência socioemocional desde 2013, 14 ou 15, por aí. A partir de 2015 foi quando eu intensifiquei as minhas leituras nesse sentido. E a Viviane, essa pessoa espetacular e maravilhosa, me pediu para falar com vocês a respeito do Setembro Amarelo. Então estou aqui para a gente dialogar, conversar a respeito. Na verdade, ser muito rápido, muito propositivo no que se pretende, não fazer com que esse vídeo seja muito longo. O Setembro Amarelo é o resultado de um fenômeno que o precede, que vem anteriormente. A questão do suicídio, ou o politicamente correto, né? Aquelas pessoas que fazem mal a si mesmas. Em alguns setores da comunicação, das mídias, não se diz suicídio. É proibido. Até, se não me engano, até em redes sociais. Você não pode escrever suicídio, que a inteligência artificial de determinado aplicativo, ele cerceia, ele tira do ar, ele exclui aquela comunicação ou aquela frase. Tem isso, eu nunca estudei a respeito, mas eu já notei, já percebi que as palavras, as pessoas quando vão escrever suicídio, elas colocam letras no meio que dá para você entender por intuição ou dedução o que está escrito ali. É um assunto conhecido e denominado como tabu. Isso vai depender muito também da região geográfica, de como é que isso é trabalhado. Detalhe que nós somos um Brasil com 27 estados e com não sei quantos municípios, é município demais, bairros então para bater com pau. E cada região geográfica tem a sua perspectiva emocional, cada região geográfica tem a sua definição psicológica, e umas sobrevivem mais que as outras, ou umas têm mais problemas, as outras não. É só você pensar no bairro que você mora, onde existe a predominância, de repente, aí do tráfico, do fluxo, da baderna, de um excesso de adolescentes que não têm orientação nenhuma e são violentos. E de um outro bairro onde você tem uma predominância de idosos, e é tudo muito calmo, muito sereno, muito tranquilo. O bairro dos seus sonhos. Então, cada região geográfica, ela é moldada pela intervenção humana, pelas pessoas que estão ali. E essa intervenção humana, ela vai se representando e ela vai se concretizando a partir das vontades e dos desejos das pessoas. Quando a perspectiva de vida, da vontade e do desejo não são realizadas, o resultado é uma sensação de frustração da própria existência e uma dor que lhe acompanha. Essa dor, se não for entendida, se não for compreendida, ou se ela não for dimensionada em sua totalidade, se não for criada uma perspectiva de uma salvação para os próximos dias, essa pessoa tenderá a colocar um fim naquela dor. E aquela dor é interna, ela faz parte da sua essência e da sua existência. Logo, a tentativa de colocar um fim àquela dor interna sua pode ser também a capacidade de você pôr fim à sua própria vida. Porque a pessoa em estado de dor e de sofrimento, o suicida, segundo os teóricos, ele não quer se matar, ele quer matar a dor que está dentro dele. E para isso, ele não negocia, ele põe em risco a sua própria existência para se vingar da dor. Bem, o suicídio é um fenômeno humano muito antigo, desde a antiguidade. O suicídio, o sacrifício de pessoas, o sacrifício de crianças, ele existe desde muito tempo. Deve ser possível, pela ciência, conseguir rastrear e mapear quando e como tudo começou, mas no quesito de registros históricos, é possível fazer esse mapeamento, mas o homem, ele intenta contra a sua própria vida já há muito tempo. E como isto acontece? E como é que a gente vê isso na modernidade hoje? Citei que o suicídio no passado, por múltiplos fatores, a terra que não produz alimento, a família que morreu numa tragédia, a falta de perspectiva e esperança
por ter tido sua comunidade tribal invadida por uma outra população, sabendo aquele cidadão que ele se tornará escravo, melhor é colocar fim à sua vida. Ele entende isso, uma vez que de repente sua esposa e seus filhos morreram, para ele não faz sentido ficar vivo e ser um escravo de uma tribo, então ele coloca fim à sua própria vida. Isso a gente vai observando que vem acontecendo ali até a Idade Média. Os gregos, os romanos, eles tinham uma ideia de suicídio que era uma atividade honrosa, se matar é uma honra. Mas quando a gente entra no período do cristianismo, se matar já não é uma honra. Se matar é um ato de covardia, e aí é atrelada a questões religiosas, como, por exemplo, uma punição eterna por parte de Deus. O texto sagrado, ele não fala a respeito do suicídio de maneira negativa ou punitiva. Tem citações negativas, mas não é normativa. E ela não resulta numa condenação eterna, segundo estudos. Isso é um assunto muito delicado de se tratar assim num curso como o de vocês. Então, vamos deixar isso aí de lado. Citei apenas porque veio como uma informação imagética aqui em minha cabeça. Mas vamos falar dos tempos modernos, que é a partir da Revolução Industrial, a partir do momento que o homem sai do campo, da ruralidade, e ele vai para um centro urbano. Aí você tem um ápice de crescimento de pessoas infringindo o mal contra si mesmo, mas por um fator que também pode ser considerado de ordem múltipla, muito mais porque a Revolução Industrial ela trouxe um isolacionismo, a tendência a uma paixão pelo consumo de objetos e não mais pela relação entre pares, ou seja, pais, filhos, filha, esposa, família, primo, tio, tia, todos ali no mesmo ambiente, mas justamente por esse isolacionismo, e que de repente uma família é levada para um outro estado, para um outro município, para uma outra região geográfica. E o resultado é que essa percepção de abandono ajuda essas pessoas a tomar a decisão de colocarem um fim naquela dor, que é uma percepção de abandono, de causarem um fim sobre si mesmo. A partir do século XVI, XVII e XVIII, escritores como Wolfgang Goethe, um alemão, ele escreve um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther. Werther é um apaixonado por uma mulher e ele não consegue realizar aquele amor, e no final do livro, ou no meio do livro, você tem que ler, o spoiler, ele comete suicídio. Esse livro foi proibido pela Igreja Católica ali no século XVI, XVII ou XVIII, eu acho que é século XVIII, agora fiquei na dúvida. Ele foi proibido a sua leitura porque quem lia, os jovens adolescentes que liam, sabendo que não teriam seus amores atendidos, as suas paixões não seriam vivenciadas, eles cometiam suicídio ao término do livro, porque eles haviam um espelhamento. Nesse momento contemporâneo, nós sabemos que muitos artistas colocam fim à própria vida, e os relatos são, a partir da mídia, de que aquela pessoa faleceu, mas não teve a causa da morte divulgada. Probabilidade aí sempre é o suicídio. Aconteceu há uns anos atrás com a filha do Roberto Carlos, aconteceu com o Chorão, aconteceu com outros vários músicos. Às vezes a informação chega muito picotada para nós e a dedução sempre é essa, porque a mídia, ou por uma ordem estadual ou municipal, não se pode falar a respeito de suicídio, não se pode fomentar essa ideia, porque uma pessoa quando se mata, ela tende a carregar e puxar a ideia para mais 6 pessoas ou 5 pessoas. Essa era uma estimativa de alguns anos atrás. E aí o Setembro Amarelo, ele nasce como uma reação propulsora lá em 1994 nos Estados Unidos, quando um jovem portador de um carro, não lembro o nome do carro, é um modelo bem antigo, e era um carro amarelo pelo qual ele tinha muita paixão. Essas informações você encontra muito rapidamente no YouTube. E ele cometeu suicídio, e a família, sabendo que ele portava uma certa depressão, uma tendência a fazer mal a si mesmo, no seu velório fizeram no velório também uma campanha. E nessa campanha eles distribuíram cartões que tinham uma fitinha amarela desenhada,
e 3 frases. E uma das frases é: se você estiver sofrendo, peça ajuda. Peça ajuda. Converse com alguém. E o Setembro Amarelo tornou-se, então, um movimento universal para falar sobre essas pessoas que sofrem de modo calada, porque estão numa condição emocional muito intensa. Acredito eu, particularmente, que o mês de setembro é o mês em que a gente pode, de modo muito tranquilo, falar sobre dores, sobre sofrimentos, sobre humilhações, sobre situações de bullying, sobre ataques a pessoas por meio das redes sociais, onde isso é muito mais intensificado do que fora no passado. E a gente pode dialogar no sentido de ajudarem essas pessoas a entenderem o cenário e o contexto em que elas estão vivendo e vivenciando. O Setembro Amarelo tem como propósito abrir a possibilidade do diálogo, da conversa e da interação com o outro a respeito da possibilidade de você, sim, conseguir superar as suas dores, os seus sofrimentos e tornar-se uma pessoa melhor. Em que sentido? De você conseguir dialogar com aquilo que te faz sofrer. O que nós, sociedade contemporânea atual, não sabemos ou desaprendemos ou nunca foi nos ensinado? A conversar com os nossos sentimentos. Um ato de diálogo que em primeiro momento parece ser uma idiotice, uma imbecilidade. Creio eu que estou falando junto a adultos aqui e a gente pode entender esse contexto de forma muito matura. Nós falamos pouco a respeito dos nossos incômodos emocionais, quando não falamos até demais, mas não sabemos reconhecer por que determinadas explosões acontecem em nosso convívio com o outro. Isso nos leva a um estado de desconforto, ou quando não sabemos também como tratar de uma situação extremamente adversa, como a perda de um ente familiar, a perda de um patrimônio, a perda de um pet, né? A perda de recursos financeiros, de um emprego, e a nossa mente começa a divagar sobre a possibilidade de eu colocar um fim àquela dor que eu estou sentindo, mas parece que essa dor só vai terminar quando a vida terminar concomitante a ela. E aí vem a ideia de suicídio. E nós fazemos parte também de uma cultura extremamente controladora, cerceativa, que nos polarizou politicamente, aonde quem governa nesse momento ou quem governou lá no passado provavelmente vai nos criar uma condição de sofrimento longevo. Então colocar fim à minha vida também é um modo de protesto, e tem essa também, a pessoa que faz mal a si mesmo para protestar politicamente a respeito de alguma determinada situação. Tivemos no Brasil um ator brasileiro chamado Flávio. Eu não lembro do sobrenome dele. Ele escreveu uma carta. Foi assim que o governo anterior assumiu, lá em 2022, mês de outubro. Foi depois do Setembro Amarelo. Eu estava fazendo um curso de grafoanálise sobre personalidades de risco. Estava concluindo estava em conclusão desse curso, quando ele escreve a carta e ele põe fim à própria vida. É um ator da Globo, e ele dizia que diante daquele governo não seria possível continuar vivendo. Era o governo do Bolsonaro. E havia nos traços da escrita dele muita informação de que ele já tinha uma tendência suicida, mas que ele aproveitou, né? Pode ser, como estou falando apenas a vocês aqui, não há muitas pessoas, ele ensejou que naquele contexto político em que ele estava, ele conseguiria, de repente, expor e externalizar sua dor e seu sofrimento, e colocou fim à própria vida. A Rede Globo abafou, mas nos setores psiquiátricos e nos setores da psicologia, que era um estudo onde eu estava atuando lá com os profissionais à época, essa informação chega até nós como suicídio. A carta dele chega até nós, não a carta, mas a cópia da carta, né? A imagem que rodou por aí chega até nós, e na leitura ele já tinha uma predisposição. Havia diálogo dele em relação às suas dores. A política seria um motivo genuíno
de autoflagelo contra si mesmo? Essas questões que são levantadas tanto pela psicologia comportamental, psicologia teórica e também pelos terapeutas, né? Por que as pessoas colocam fim à sua própria vida? Ainda carece-se de respostas muito mais sólidas. Mas como é a prevenção de tudo isso? É o diálogo, é o processo de escrita, é o processo de convivência e interação com os outros. É você, como diz Schopenhauer, é você fazer uma representação positiva em relação à sua vida, de acordo com as pessoas que estão em seu entorno. Quem é você? Como você se vê? Como você se trata? Quais são suas perspectivas de vida? Quais são seus sonhos? São realizados? São irrealizáveis? Quando você dialoga com todas essas possibilidades, você melhora a sua condição e você se prepara com mais resistência e resiliência para as adversidades da vida. Conversar com os filhos, conversar com a família, conversar com a esposa. E numa sociedade como a nossa, onde nós temos um Big Brother Brasil, um reality show chamado A Fazenda, um Masterchef da vida, esses movimentos culturais de vingança que vai nos ensinando a nos vingar das outras pessoas, a amarmos o rancor, a amarmos o ódio, a não aprender, não termos a disciplina do perdão, fica difícil. Aí as pessoas colocam fim à sua própria vida, imaginando que o motivo é X, mas no fundo, os motivos eram Y. Eu vou só contar uma pequena história a meu respeito. Eu sou professor desde 1999. No ano de 2006 ou 2007, eu tive uma crise dentro da escola. Eu era professor eventual. E eu estava lendo um livro do Stephen King, tem até um livro dele aqui atrás. Eu também sou proprietário de um sebo na região do Jardim Helena Vila Mara. Sou comerciante e os livros sempre fizeram parte da minha vida. Eu estava lendo um livro chamado Cemitério, do Stephen King, que há um filme com esse título, Cemitério Maldito, mas era uma obra de ficção e eu estava lendo porque eu tinha visto o filme e queria ler o livro. Mas eu não acho que o livro teve alguma coisa a ver. Ou pode ter tido, né? Eu estava na escola e me deu uma ansiedade. Eu não conseguia identificar aquele sentimento naquele momento. Eu não tinha estudado nada a respeito e não tinha pessoas que pudessem me ajudar. Isso eu entendia. Não sabia o que era e sabia que também não tinha pessoas que pudessem me ajudar. E eu fiquei ansioso, eu fui para uma salinha e nessa salinha eu fiquei tentando entender por que eu estava sentindo tudo aquilo. E aí, num ato ali de diálogo comigo mesmo, um pré-diálogo, veio um sabor, eu senti o gosto de pipoca com manteiga, cinema. E deixei aquela imagem, aquele sabor deleitar-me em mim mesmo. E em seguida, eu passei a pensar no Parque Dom Pedro. 7 de abril, 24 de maio, Avenida Ipiranga. E aí eu lembrei que eu fui operador de telemarketing em 2001, 2002, quando eu perdi, na minha história, eu perdi o direito de dar aula por alguns anos, e aí eu fui ser operador de telemarketing, fui fazer ligação, vender coisas, né? Fazia atendimento por telefone. E quando eu saía da empresa, eu andava pela 24, pela 7 de abril, e era meu deleite estar ali no Centro Cultural. E na escola, nesse dia, veio essas duas imagens na minha mente. E eu pedi para a diretora para ir embora, que eu não estava me sentindo bem. E não estava mesmo me sentindo bem. Peguei o ônibus, eu trabalhava em Cidade Camel. Peguei o ônibus e fui direto para o Parque Dom Pedro, do Parque Dom Pedro, ladeira Porto Geral, sentido Praça da República, Avenida Ipiranga, 7 de abril, 24 de maio. Me deleitei. No final, passei no cinema. Não assisti nenhum filme, mas eu comprei a pipoca com manteiga. E aquilo me trouxe paz. Sobre algum aspecto, eu aprendi com muito esforço a dialogar com os meus sentimentos. Como é que nós podemos buscar solução para essas situações? Quando a gente aprende a conversar com o que a gente sente. Por que eu estou assim? Qual é a causa? Qual é a origem? Com isso, você aprende a afastar toda a possibilidade de intentar o mal contra você. E eu acho que isso é tudo.
que eu consigo dizer. Deu 19 minutos. Vivi, não sei se era tudo isso que você queria, mas é assim. Deu asas por um pato, ele vai voar. Eu estou voando. Pessoas, meninos, meninas, amigos, amigas, acadêmicos, prazer falar com vocês. Essa é a Viviane que me pediu. Se você achou tedioso, briga com ela. E quando precisar de mim, é só me acionar. É só me procurar. Estou falando baixinho porque está bem cedo, para não acordar a família. E tá aí, o que vocês me pediram. Se precisar ampliar, se precisar dialogar, se precisar criar mais um, sei lá, a gente pode criar um grupo terapêutico onde nós podemos conversar a respeito de múltiplas situações. E para terminar, nós vivemos numa sociedade que nos oprime sobre vários fatores, nos impondo diretrizes comportamentais que podem ir contra e ofender a nossa natureza, que é o desejo pela liberdade, pela compreensão, pelo carisma, pelo carinho e pela capacidade de sermos entendidos em todos os nossos aspectos. E isso nos faz sofrer. E isso pode resultar em tentar o mal contra nós mesmos. Senhoras e senhores, muito obrigado. Tenham um excelente momento de estudo, de reflexão e de diálogo. Quando precisar, Vivi, é só me acionar. Um grande abraço. Tchau a todos. Até mais.